Então, pessoal, a gente estava falando, né, na aula passada justamente sobre essa questão da segurança, né, em IoT, falando justamente, né, sobre essa questão da problemática que a gente tem, né, em relação aos dispositivos, né, e aí foi uma aula um pouco mais curta, eu tive uma reunião de emergência, mas a ideia, tipo assim, é que, né, esses dispositivos, a gente falou, eles são heterogêneos, eles têm um poder de fogo menor, eles são um pouco mais fracos. Então, e eles têm toda aquela mesma, estão expostos às mesmas vulnerabilidades dos dispositivos normais. Porque se a gente quer transformar esses devices em elementos nativos da web, isso vem, né, com todos os ônus e os bônus disso, né? O bônus, né, da gente poder lidar com essa questão, né, dos recursos ricos que a gente tem, né, da web, né, de você poder gerar aplicações, de você estar com toda a questão de lidar né, com os recursos que a web traz pra gente, né, pro bem e pro mal, ao mesmo tempo vem com a responsabilidade e os problemas que a web traz pra gente também. Então não tem como escapar dessa dicotomia, né? Não tem o que fazer em relação a isso. A gente acaba tendo que lidar com esse tipo de questão e isso faz parte do nosso trabalho. Faz parte, né? Se você quer um recurso, né, você sabe que esse recurso pode gerar algum grau de dificuldade para você, né? Então não tem muito o que fazer, a gente lida com isso. Mostramos alguns exemplos, né, de aplicações, em especial esse ataque de negação de serviço, e é particularmente importante vocês entenderem, prestar atenção nesse ataque, né? Porque, por exemplo, né, se eu falo que IoT vai ser o provedor de grandes volumes de dados eles não são necessariamente uma coisa problemática. Em geral, eles são até uma coisa bastante boa, né? Quem não quer ter grandes volumes de dados para analisar do ponto de vista comercial, do ponto de vista, né, de produto, do ponto de vista de pesquisa científica? Só que o que acontece? Se esses dados são usados para fazer a negação de serviço e parar infraestruturas, você passa a ter um problema. E um problema um pouco grave. Então essas são as questões das quais a gente está associado. Essas são as questões que a gente tem certo grau de dificuldade. E aí quando a gente pensa em rede IoT naquele modelo de 3 camadas que a gente vinha discutindo, né, você nota que você passa a ter questões de segurança em todos os níveis. Você passa a ter questões de segurança em todos os aspectos. Você passa a ter questão de segurança em todos os elementos da tua rede. Não só nas coisas, mas na nuvem, né, para onde esses dados vão, nas aplicações, né, construir aplicações seguras é importante, nas interfaces de rede, esses dados vão ter que ser criptografados. Um dos ataques é justamente a transmissão não criptografada, mas criptografia tem um custo adicional na autenticação e na segurança dos próprios dispositivos. Esses dispositivos, uma vez construídos, eles precisam ser seguros. E isso não necessariamente é uma verdade absoluta, tá? Essas são coisas que a gente tem que se preocupar com certo cuidado. Então pensa o seguinte, eu vou ter aqui, a gente pode pensar em termos de camada, uma camada de sensoriamento, isso não em termos de protocolo, né? Protocolarmente a gente já conversou sobre isso, mas do ponto de vista, né, de arquitetura web, arquitetura de aplicação, você tem uma camada de sensoriamento, uma camada de rede e uma camada de aplicação. Essa aplicação sendo que o usuário final na prática vai ver ou vai consumir, essa camada de rede de infraestrutura sendo que onde você vai estar gerindo a tua aplicação. Por exemplo, você pode estar rodando esse dado, jogando para uma AWS, para uma nuvem privada, qualquer que seja, e isso passar a ser um problema para ti, né? E aí você ter que repensar a tua aplicação, repensar como é que as coisas são para ti, e isso é algo complicado, né? E os próprios sensoriamentos. Então nota que também tem um desacoplamento. E guarda essas palavras, porque algum de vocês fez programação avançada comigo? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Coloca aqui no chat, gente, se vocês não querem abrir o microfone. Tá.
Então vou assumir que a Ana Clara vai falar por todo mundo, tá? Alexandre. Então, em programação avançada a gente estuda princípios, né, de arquitetura de software, como Clean Code, Domain Driven Design, princípios Solid, princípios Ideals, microserviços, né? Coisas nesse sentido. A gente dá uma noção geral, né? Que eu sei que tem um monte de recursos desse na web que vocês podem ver e vocês vão ter acesso a isso, né? Então não tem necessidade também da gente psicopatizar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, dentro dos princípios, um dos princípios é o desacoplamento. Se você pensa a tua arquitetura de IoT como uma arquitetura de microserviços, onde cada um desses sensores, na verdade, é um produtor de um serviço bastante específico, né? A coleta e o envio, a coleta e um filtro, o que quer que seja, você pode entender que cada um desses sensores pode estar provendo um serviço para uma aplicação diferente, né? E você pode tentar escalar a tua aplicação. Se a gente pensa no que a gente falou sobre fusão de dados, sobre os tipos de fusão redundante, complementar, eita, deu branco. Redundante, complementar. E a outra que soma, qual é o nome da outra? Complementary, redundant. E combinatória, né? E a fusão que é de combinação, que você combina fontes diferentes. Na verdade, esses serviços prestados pelos dispositivos de IoT, eles podem servir a mais de uma aplicação. E aí nasce essa questão seguinte, aí vocês têm que pensar do ponto de vista arquitetural, que quando as aplicações de IoT nascem, naquela primeira fase da IoT que a gente citou no começo do curso, as aplicações são o que a gente chama de aplicação cross-layer, um único código para tudo. E aí você começa a desacoplar a pilha da rede da aplicação, você começa a desacoplar a aplicação do próprio cenário, você passa a transformar os sensores em pedaços, até o conceito que chama de Sensor as a Service. Então cada um dos sensores ele passa a ser um microserviço que, né, faz parte da tua aplicação. Então a composição de microserviços, que é como a gente faz aplicações escaláveis para a web, é uma das preocupações que a gente tem que ter quando a gente lida com IoT. Então essa questão de você paralelizar a arquitetura de microserviços com a arquitetura de sensores, essa é uma questão de pesquisa para quem quiser trabalhar arquiteturas escaláveis de IoT, né? É um dos temas que eu tenho me dedicado aqui no PESC, né? Eu tenho, como vocês já devem ter percebido, eu tenho muitos interesses, né? Eu gosto de muitas coisas, que não necessariamente é uma vantagem, tá, gente? Mas eu acho que tem muita coisa legal surgindo. Só que da mesma forma, né, esses elementos eles têm que ser individualmente protegidos. Para ser individualmente protegidos, você adiciona um overhead, né, à tua aplicação, um overhead, né, de como lidar com essas coisas. Então, quais são as vulnerabilidades que surgem numa rede IoT, então, já que eu estou fazendo a aplicação? Tudo que funciona em redes sem fio tradicionais vai funcionar aqui, só que em maior escala. E esse é um dos motivos de porque as Forças Armadas eles evitam o uso de rede sem fio, né? E tem sido muito reticentes ao uso de IoT. Tá? Então, na verdade, tudo que funcionar em termos de redes tradicionais, não são nem redes sem fio, redes tradicionais funcionam, em especial redes sem fio. Em particular, o ataque de jamming. O ataque de jamming é um tipo muito interessante de ataque, que na verdade você fluda todos os canais de comunicação e impedindo a comunicação de médio e longo prazo de um determinado elemento da rede. Isso é bom ou isso é ruim, isso não vem ao caso agora, mas é o que é, né? É o que a gente tem praticado, essas são as dificuldades que a gente tem, né? Essa negação de serviço, né, vai acabar com a bateria dos sensores. Então imagina o seguinte, imagina o seguinte cenário. Só um instantinho. Então, na verdade, o que acontece? Né? Imagina o seguinte cenário, você está numa fazenda remota, né?
produção, por exemplo, sei lá, de café, de leite, de pudim, seja lá o que for. Essa produção, né, ela confia no monitoramento IoT uma vez por mês. É uma fazenda quase que robótica, quase que automatizada, né? Irriga sozinho, né? Avisa quando está para colher. Então, uma vez por mês o cara vai lá trocar a bateria. O resto é mantido de forma autônoma. E aí você, tipo, você é um competidor, você é um cara desleal, você quer zoar com o negócio do cara. O que você faz? Você joga, vai lá com um dronezinho, jameia a comunicação para fazer com que o cara comece a não conseguir trabalhar. Então passa que mesmo que você diga, mas beleza, nesse caso é simples, eu posso colocar uma configuração no código de forma que os serviços de controle, eles funcionem de forma independente do sensoriamento. Porque se você está dizendo para mim, Cláudio, que essa é uma arquitetura de microserviços, então se um serviço deixa de existir, eu tenho que ter um plano de resiliência, né? Perfeito, justo, você vai ter que ter, mas o teu desempenho cai. O teu desempenho, a tua acurácia, se o teu sistema é baseado em sensoriamento, quer dizer que esse dado faz diferença para ti. E aí como é que você lida com essa situação? Essas são considerações que são extremamente importantes, né? São considerações que são extremamente importantes para a gente quanto elementos, né? Então essas são coisas que a gente precisa ligar, né? E aí se isso acontece, eu posso ter um ataque de man in the middle. Eu vou jamear um determinado sensor e vou tentar me passar por ele. E aí você tem que ter autenticação. Então nota que aquelas etapas que você tem de segurança, se você não conhece sobre segurança, se você não sabe os conceitos básicos de segurança, eu tenho um vídeo também no meu canal falando sobre segurança, né? Eu lembro com o capítulo 8 do Kuroz, é só ir na lista da galera de segurança, tá? E aí, tipo assim, você vai ver o seguinte, você começa a precisar, dentro mesmo de um sensor muito simples, você começa a precisar de de serviços de autenticação, serviços de criptografia, serviços, né, de autenticação, criptografia e de autorização, né, para você poder lidar. E tudo isso tem que estar dentro daquele sensor, e tudo isso tem que estar com a tua pilha de protocolos. E aí o questionamento que fica, se o sensor é muito limitado, quanto é que sobra de verdade para a tua aplicação? E se o teu sensor não é muito limitado, isso tipo assim, sobra espaço, mas será que esse teu sensor não passou a ser um sensor caro? Então essa discussão é uma discussão que é muito relevante. Essa discussão é uma discussão que ela é muito severa. Essa discussão é uma discussão que ela tem um custo associado para você trabalhar. Então essas são questões muito, muito intensas do nosso processo de comunicação. Tá? Então essas diversas aplicações elas podem ser críticas ou de tempo real, então simplesmente atrapalhar esse processo pode ser um baita de um problema para ti. Tá? E isso ser algo que a gente não gostaria. Professor? Pode falar. Por exemplo, se eu tenho um Node MCU, um ESP, fazendo a leitura de um sensor, e eu faço a comunicação desses dados, seja por MQTT, alguma coisa, esses dados já têm que estar criptografados desde o... No teu caso, o MQTT ele trabalha criptografia por padrão. Então, nesse caso, menos ruim, mas você tem um overhead do MQTT, entendeu? Porque o que eu quero dizer, Gabriel, é que é um trade-off. Não tem como, é uma troca, né? Não tem como você fugir disso. Você tem que entender o seguinte, você quer determinados recursos, beleza, eles têm um custo em termos de processamento, em termos de memória, em termos de uma série de pequenas questões. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem como fugir disso. Ao mesmo tempo, né, que bom que você tem esse tipo de coisa, porque na verdade você pode trabalhar esse tipo de problema, né? Então essas são questões que eu acho que são muito relevantes e que a gente tem que estar muito preocupado, né? A gente tem que estar muito preocupado. Entendeu? Show, beleza. Tranquilo. Então essas são, acho que isso é uma coisa que ai, desculpa gente, eu tô na minha sala daqui do PESC. E aí, tipo assim, eu tô aprendendo como é que a minha sala é organizada. E aí eu tô dando ainda com o pé nas coisas, esse tipo de coisa. Sala nova. E aí entram os padrões da OASP. Eu não sei se vocês sabem o que é o OASP.
Eu vou botar aqui um link para vocês buscarem, darem uma olhada. A WASP Foundation, ela é uma organização que ela nasce dedicada à propagação da cultura do desenvolvimento seguro para a web, tá? Então ela nasce muito focada para a web. Isso se amplia ao longo dos anos, principalmente quando a gente fala em ambientes de CI, CD, né? Todo mundo está ciente do que é CI, CD? Continuous Integration, Continuous Development. E essa cultura, ou seja, o que é a cultura do CI/CD? Se a gente for pegar um exemplo prático, imagina que você sobe você é um desenvolvedor, né? Você sobe a tua aplicação para o repositório da tua companhia, né? No momento que você sobe, a tua aplicação já é testada, uma vez que ela passa nos testes, ela já é empacotada como se fosse um container para ser colocado como deploy. Então, se você está fazendo uma aplicação de microserviço, onde cada microserviço pode ser colocado de forma bastante independente, no momento que você sobe o código, você já está gerando uma versão para o deploy. Isso acelera muito o processo de desenvolvimento. Não estou nem dizendo que ele vai para o deploy final, né, do cliente, eu estou dizendo que ele vai para o deploy do teu servidor de teste, do teu servidor, né, de aplicação e de desenvolvimento inicial, para você já ver o comportamento dela. Então, ao invés de você ter todas as etapas desacopladas, você, na verdade, está num único pipeline de desenvolvimento fazendo todo esse processo. Essas são considerações, são questões que são muito relevantes, tá? Isso é muito importante que a gente tenha isso muito claro dentro da nossa cabeça. Não é fácil, não é trivial, mas não precisa ser trivial. A gente só precisa ter isso bem resolvidinho pra gente, tá? Então, né, eu acho que começa a se preocupar com esse tipo de movimento, o movimento do CI/CD, né? A gente tinha mudado algumas coisas da época da web, né? Porque a gente sai de uma web, não sei se vocês já fizeram um site em C e CGI. Vocês sabem o que é isso? C e CGI? C é linguagem de programação C. Vocês sabem o que é CGI? Gabriel sabe, alguém mais? Bruno sabe porque é da época. Bruno sabe porque é da época. Não adianta nem ele mentir pra mim dizendo que não sabe. Cara, eu posso ter ouvido falar, mas nunca cheguei a implementar isso não. Não, a gente não chegou... Não, a gente também não é tão dessa época assim, tá, Bruno? A gente não era de eletrônica. A gente sabe o que é. Assim, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O que é um servidor web? Um servidor web é um cara que responde a requisições. Então, o que o CGI faz? Ele faz com que, dada a requisição, que basicamente o que os microframeworks fazem, o teu servidor em C seja capaz de responder com um determinado código HTML, né? Então, na verdade, só que ele faz isso na mão. Só que isso era um inferno de fazer, né? Então, só que a maior parte desses dispositivos de IoT, eles são desenvolvidos em C, ou linguagens de baixo nível, justamente por essa questão de baixos recursos. E é por isso que a gente está acompanhando com tanto cuidado certas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu falo pra vocês que é tipo isso aí, cara. É isso aí, Gabriel. É justamente isso que a gente faz. Na verdade, você fazia um loop, né, de uma string, de um char pointer, né, pra você dando print line desse char pointer. Era uma... E aí você poder editar, e aí você conseguia dar alguma dinamicidade pra tela. Cara, era um negócio surreal. Enfim, mas isso não vem ao caso, né? Então, assim, por isso que eu falo que linguagens como o Go e o Rust, eles estão, tipo assim, ganhando uma notoriedade muito interessante. O Go, por causa das questões de concorrência, ele vem sendo muito visado para Data Science. E o Rust, por causa das questões de celeridade, muito visado para o cenário de IoT. Claudio, e o Julia? O Julia tem sido mais usado em ambientes que você teria como se fosse MATLAB,
né? Não tanto assim, por incrível que pareça, eu achei que o Julia fosse ser o grande substituto do Python dentro de alguns poucos anos, né? Apesar de eu achar que o Python ainda tem uns bons anos aí de maturidade, mas o Julia ou o Swift fossem seus substitutos do Python, e quem está tipo assim, ganhando terreno muito rápido é o Go, né? E muito interessante ver esse tipo de coisa, né? E quem está ganhando terreno muito rápido para a web é o conjunto Elixir mais Phoenix. Então, essas são, mostra que essas coisas estão acontecendo, né? Mas por enquanto tem muita coisa desenvolvida em C, né? Mesmo aquelas atividades como o MicroPython que eu mostrei para vocês, cara, são coisas assim muito pontuais. Elas não estão caminhando na mesma velocidade que a gente gostaria, né? Então, na verdade, coisas que a gente ia deixar de acontecer na web, né? A gente passou a programar web com PHP, a gente passou a programar web com Rails, com Python, ou seja, em geral, linguagens interpretadas. Então, problemas como buffer overflow, por exemplo, eles tinham se tornado problemas menores para a web. E aí, o que acontece? Quando você volta para a IoT, e você tem um sensor como o ASP8266, que o código interno, até o servidor de aplicação, porque o ASP8266, o Node MCU, ele tem um servidor de aplicação interno pronto, né, para ser utilizado, isso foi escrito em C, uma linguagem de baixo nível. E aí você tem um problema. E aí você tem um problema bastante grande, inclusive. Como lidar com esse tipo de questão, né? E aí, só que você tem menos recursos para se proteger, porque o teu dispositivo é mais limitado, e você tem um número muito grande de recursos para proteger. E aí a gente fala o seguinte, né? Quando a gente fala sobre a questão da integridade dos dados, né? Cara, como é que você monitora essas coisas em tempo real? Né? Pensa o seguinte, pensa o administrador de rede. Como é que trabalha o administrador de rede de 20 anos atrás? O cara, ele fica olhando a rede para ver se dá um problema. O cara um pouco mais inteligente, ele faz um esquema tipo com SNMP para fazer um monitoramento automático. Como é que você faz isso a nível de IoT? E se você quer fazer isso aqui, isso é mais overhead para o sensor. Então tem um trade-off. Não tem como fugir desse trade-off, galera. Eu gostaria de mostrar para vocês que é fácil e que tem uma solução mágica. Mas infelizmente não tem uma solução mágica para isso. É muito complicado, a gente tem muitas complicações, a gente tem muitas dificuldades associadas a esse processo, e isso são coisas que a gente tem, sim, que está se preocupando. E aí, quais são as principais ameaças do OWASP? Se vocês forem na página do OWASP, essas que eu estou colocando aqui, não são as principais ameaças do OWASP de hoje. A OWASP tem o que eles chamam um projeto OWASP Top 10, que são as 10 maiores vulnerabilidades. Eu vou colocar aqui para vocês a página do Top 10. Algum de vocês fez segurança comigo? Também tem vídeo no canal. Eu falo muito sobre o OWASP Top 10, que eu acho muito legal, né? Acabou de sair a lista do Top 10 para 2021, né? Então, olha que interessante. As falhas principais do Top 10 são quebra de controle de acesso, falha de criptografia, injeção de código, design inseguro, mal configuração de segurança, componentes outdated, ou seja, não atualizados, falhas de identificação e autenticação, falhas de software e integridade de dados, falhas em sistemas de login e monitoramento e server-side request forgery. Ou seja, tem aí uma série de problemas que surgem. Então tem umas coisas que passam a ser novidade em relação aos padrões de 2017. Esse trabalho tem uma demanda. Então, algumas das coisas aqui são coisas que eu coloquei, né? Como coisas que eu acho que eram importantes, mas talvez eu tenha que rever esse conjunto de slides em relação às falhas de 2021. As falhas de 2021, elas dizem muito respeito a essas coisas que eu estou falando. Que a centralidade na importância dos dados. Os dados são extremamente importantes para a gente. Os dados são extremamente importantes para a gente. E a gente tem que ter acesso a esse tipo de coisa, tá? Então, vamos seguir esse barco,
Tá? Então, olha só, um deles é o Cross-Site Scripting XSS, você poder injetar elementos, é uma forma de injection, falha de injeção de forma geral, execução de arquivos maliciosos, nesse caso de coleta de dados, referência insegura a objetos, cross-site forgery, você forjar, por exemplo, um elemento IoT no meio da rede, vazamento de informação, quebra de autenticação, uso inseguro de criptografia, comunicações inseguras e falha de restrição ao acesso ao URL. E aqui é importante porque, lembra, no COAP e no MQTT é assim que a gente endereça um sensor. E se eu tenho uma falha de acesso a uma URL restrita, eu posso fingir que eu sou um sensor e imputar dados na rede. Imagina o prejuízo que eu tenho, por exemplo, no escritório de advocacia, num broker da Bolsa de Valores, se o tempo todo tem alguém dizendo que está tendo um incêndio no meu prédio. Ou que não está tendo um incêndio no meu prédio para eu causar um incêndio malicioso. Então, esse tipo de coisa, vocês têm que pensar o seguinte: para proteger, isso é uma coisa que eu falo sempre, vocês têm que pensar como um atacante. O que eu faria se fosse um atacante? O que eu faria se eu fosse um atacante? Eu acho que essa é a questão que vocês têm que estar sempre buscando responder. O que eu faria se fosse um atacante? Então, essa não validação de parâmetros, né, que normalmente vai estar associada a URLs, query string, form fields, readme fields. Agora, imagina o seguinte, essa validação de parâmetros, isso pode ser tanto a nível da aplicação que consome o dado do IoT, quanto a nível de você, na verdade, estar modificando a URL do teu próprio sensor. E aí você tem algumas versões de ataques muito famosos, como o Web Scarab, que eles podem ser modificados para IoT. Né? E se vocês pegam, por exemplo, esses sistemas operacionais, que a gente chama de sistemas operacionais mais segurança como commodity, né? Tipo o Kali Linux ou o Parrot OS, que são sistemas operacionais Linux baseados para segurança, que já vem com uma suite muito grande de aplicações, eles já começam a vir com aplicações para IoT. E isso passa a ser uma coisa que a gente tem que analisar. Então, como é que a gente mitiga? Checar, antes de usar qualquer coisa, uma requisição HTTP. E aí, se eu posso pensar nessa requisição HTTP, eu posso estender esse conceito para conceito de hash. Criar padrões antes de fazer a checagem. Verificação do lado do cliente vai servir muito pouco. Rejeitar coisa que não seja especificada. Ou seja, eu tenho que pensar testes. E agora, quando você fala em testes, testagem, testes unitários, testagem de sistemas sensíveis ao contexto, essas são considerações que são muito importantes. Essas são considerações que são muito relevantes. Né? Inclusive, eu estou até pensando em convidar um colega meu para dar uma palestra para vocês sobre sistemas cientes ao contexto. Né? Para quem não viu, ontem teve um seminário PESC, foi um seminário muito legal, de um cara que está trabalhando com essa questão de Edge, Cloud, IoT, né? em cenários reais. Né, um cara assim muito brabo mesmo, e foi muito interessante ver que ele que sistemas sensíveis ao contexto são uma tendência, é algo que a gente como sociedade vai acabar trabalhando, que a gente não tem como fugir, mas ainda assim a gente não tem domínio sobre o que está acontecendo. Isso é muito complicado da gente pensar, que a gente não tem domínio sobre o que está acontecendo. Então, assim, fazer a testagem de sistemas cientes ao contexto é uma dificuldade, isso é um problema, isso é um desafio ainda hoje, e a gente não sabe como lidar com esse desafio. Tá? Então, assim, dizer que vai ter um teste, faz teste, beleza, né? Realmente é contramedida, mas como é que faz teste? Como é que você testa todas as condições possíveis? Ou não testa? E isso é o caso particular desses sistemas aqui, porque se a gente está dizendo que a gente está trocando REST, que a gente está trocando MQTT, né, na verdade eu estou trocando requisição. Se você chama o sensor de um recurso da web, você tem que estar numa arquitetura. Ou é cliente-servidor, ou é publish subscribe, ou é peer-to-peer. Mas você está trocando requisição. Essa troca de mensagem é um ponto de falha. Olha aqui a minha questão de request response transaction. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fugir. E lembrando, tradicionalmente estou embaixo de UDP. Cláudio, mas o HTTP3 também tá. Mas o HTTP3, o Quick, ele é um monstrinho. Né? Se vocês querem saber mais sobre o Quick, o protocolo
que o Google está patrocinando, né? Vocês vão ver na nova edição do Kurose, no final do capítulo 2, camada de aplicação. Mas você também tem o link do Google, vou pôr aqui para vocês. Ele já tem uma RFC, então você já tem um ganho aí bem legal, né? Dá para brincar, dá para brincar. Cross-site script, web browsers executam código enviado pelo site, como JavaScript, Flash, e se eu posso usar isso para direcionar um ataque, né? Agora pensa isso dentro de um sensor Node.mcu, onde você está coletando esses tipos de dados. Então, os pontos-chave são não tentar remover conteúdo ativo, né, mas tentar fazer uma especificação bem feita. O que isso quer dizer? Que, na verdade, ele não pode receber qualquer coisa. Ele vai ter que bloquear. Ah, mas, Cláudio, ao mesmo tempo, nesse caso, você gera uma negação de serviço, porque se ele tenta bloquear coisas que ele não sabe o que é, isso tem um consumo de energia. Você não tem como se proteger hoje de negação de serviço, né? Essa é a verdade suja da web. A nossa única proteção contra a negação de serviço é que negação de serviço é caro para quem faz e é caro para quem defende. Cláudio, mas isso é uma perspectiva muito ruim. É sim. Poxa, mas que coisa ruim. É sim. Mas e aí? Segue em frente. Segue em frente. Buffer overflows, né? Tipo assim, como as implementações são em C e C++, isso gera buffer overflow. Tem até, tipo assim, um artigo muito interessante, vou botar aqui para vocês, que é o buffer overflow em Arduino. Em particular, na interface I2C do Arduino, que é tem aqui até um arquivo do Hackaday, um exemplo do Hackaday, eu vou botar aqui para vocês, né? É um buffer overflow super simples dentro do próprio cenário do Arduino, então olha só para vocês darem uma olhada aqui. E da mesma forma, não estou falando mal do Arduino, mas eu acho que todo mundo que estiver implementando em C passa a ter esse tipo de problema. Principalmente se você vai querer fazer a autenticação. Então essas coisas não são triviais não, tá, galera? Essas coisas não... Então tem inclusive esse projeto aqui deles, né, que são problemas de segurança dentro do Arduino. É muito interessante, né, vocês verem que essas coisas, existe gente se preocupando com esse tipo de questão. Então o ponto-chave de mitigar é evitar o uso de C e C++. E aí vocês estão perguntando, tá, beleza, Cláudio, eu faço isso como? Com magia negra? Né? Porque é como a gente programa, né? Como é que eu faço isso? Não, na verdade você vai, tipo assim, você tem que ter muito cuidado ao ler e escrever buffers, na verdade, né? O Rust, o Python já fazem isso. Escolher uma biblioteca de strings cautelosamente, ou então você utilizar a tua biblioteca de strings cautelosamente, receber os inputs de forma muito cautelosa. Então você tem que ter, mais uma vez a gente volta para os testes. Você tem que testar, você tem que buscar. No final das contas, galera, por mais diferente que seja a plataforma, isso é código. Isso é código. E como código, você tem um desafio aí associado. Não tem o que fazer. Se você tem código, você tem que tá lidando, saber que você vai ter que lidar com um desafio bastante grande, tá? Então, assim, não é um grande problema, não é algo que vai acabar com a sua vida, mas é um negócio que você tem que se preocupar. E olha só, né? TinyOS é na IC, que é um dialeto do C, Contic é C, Riot é C, Arduino é C, né? Então, assim, começa a surgir coisas como MicroPython, coisas com Java, coisas com Rust, coisas com Lua, mas mesmo Lua trabalha. A gente usa isso porque a gente tem poucos recursos de memória e processamento, e o C, pelo menos, é mais legível
que o assembly, né? Injeção de códigos, né? As aplicações web têm muitos interpretadores chamados de SQL templating, e se essas coisas são usadas para alimentar sistemas de IoT, e se aponta o sistema de IoT, você também está sujeito a esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado em invocar o interpretador, e aí vale a pena, não sei se vocês conhecem a Web IDE do Arduino, o Arduino Editor. O Arduino Editor é uma coisa maravilhosa. Eu adoro o Arduino Editor. Eu acho ele, assim, uma ideia brilhante, fantástica. Mas olha só que coisa interessante. O Arduino Editor, ele permite que você faça deploy de uma imagem de sensor para fazer o flash do teu Arduino sem você ter nada instalado. Legal, né? Sim, não, talvez. O que vocês acham? Professor, mas como que ele faz o flash dentro do Arduino? Ah, esse é que é o ponto-chave. Você dá permissão pro teu, de administrador para o teu browser fazer isso para você, para ter acesso ao hardware da tua máquina. Então olha que louco. Se você pensa do ponto de vista do psicopata de segurança, que é como eu penso. Quer dizer, que tem uma aplicação web que eu estou dando acesso à porta USB da minha máquina, é isso mesmo? Bizarro demais. Isso é de assim, vocês estão em paz, assim, eu não fico em paz com um negócio desse não. Minha religião não deixa. Então essas coisas são muito legais de existirem, né? A ideia em si é muito legal, mas galera, é complicado, né? É complicado. É bastante complicado. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Lidar com bugs, né? E aí entra o seguinte, você fez o deploy da imagem, como é que você lida com bug? Você vai lá, vai fazer o deploy de novo? Você vai fazer o flash desse negócio? Ou então a pergunta que eu falo é o seguinte, como é que é CICD para Arduino? Como é que é CICD para dispositivo? Como é que eu faço imagem de container? Eu faço o container, o sensor está lá sempre disponível para mim? Como é que eu testo uma rede IoT antes de eu fazer o deploy? E aí eu falo de rede mesmo, entendeu, gente? Porque eu vejo muito trabalho que o cara coloca um Arduino, tipo assim, em algum lugar, monitorando uma única coisa e diz, estou fazendo IoT. Cara, IoT é rede. Monitoramento é monitoramento. As duas coisas são legais, as duas coisas são úteis. Mas IoT é uma rede, então eu tenho vários dispositivos. Como programar a rede? Isso devia ser uma questão que preocupa vocês, porque, por exemplo, assim, se eu estou falando, por exemplo, de Software Defined Networks, redes definidas por software, lidar isso com IoT na verdade, programar a rede como um todo. Como programar a rede? Como lidar com esses bugs? Como fazer o deploy? Como eu posso fazer o update da imagem do meu sensor sem que isso seja um custo? Ah, Claudio, posso fazer o OVDR. O OVDR tem um custo. Aí você tem que pensar no custo. Não estou falando do custo financeiro não, gente. Quer dizer, também estou falando do custo financeiro. Sempre existe a questão do custo financeiro. Mas eu estou falando do custo no sentido mais amplo. Né? Eu estou falando do custo no sentido, né, de realmente de você ter, né, uma definição até mesmo filosófica do teu trabalho. Né? O que eu consigo? Qual é o tempo de vida da minha aplicação? Que tipo de aplicação é essa? Que tipo de aplicação é essa que eu estou tentando verificar aqui? Né? Essas são questões muito, muito relevantes. Tá? Essas são coisas que são muito importantes dentro do nosso cenário de aplicação. Então, como é que eu vou mitigar isso aqui? Né? Vou tentar fazer com que as minhas telas de erro dos sistemas web não passem os dados dos meus sensores. Né? Eu desenvolvi um esquema de correção de erros, tentar fazer um software mais resiliente possível e configurar os meus servidores, os meus sensores. Não tem o que fazer muito além disso. Então você tem que pensar nesse pipeline de CI/CD e é por isso que CI/CD é tão importante. Então hoje em dia a gente fala de DevOps, a gente chegou a um MLOps, mas será que a gente tem um IoT Ops?
Isso existe? Como produzir? Quais são os desafios? E essas são as preocupações que eu tenho. Quais são os desafios que eu tenho disso? Quais são as grandes dificuldades que eu vou ter disso? Né? Essas são coisas que a gente precisa estar preocupado. Tá. Uso inseguro de criptografia, né, gente? Isso aqui é fácil, não inventa moda, né? Não inventa o teu próprio esquema de criptografia. Ah, mas o sensor tem pouco recurso, eu vou usar um esquema de criptografia mais fraco. É a mesma coisa que não ter nada. Se você está usando um sistema de criptografia fraco, tipo um DS, é a mesma coisa que não ter nada. Aí você está só gastando memória do teu Arduino à toa. Ah, vou fazer meu próprio esquema de criptografia. Gente, pelo amor de Deus, não inventa. Tem cuidado com o que você vai armazenar. Considere se você deve armazenar, né, qualquer informação que venha do teu sensor para o teu sensor e para toda a infraestrutura. Não inventa algoritmo de criptografia, a não ser que você seja um pesquisador de criptografia. Eu tive um aluno que falou para mim, Cláudio, eu sou muito bom, eu pesquiso criptografia, e por eu pesquisar criptografia eu tenho certeza, eu adoro muito quando as pessoas têm certeza. Ele falou para mim, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um ótimo esquema de criptografia. O que vocês acham que aconteceu? Hein? Ficou um cocô. Ficou horrível. Ficou, tipo assim, mais esburacado que a defesa do Botafogo. E olha que eu sou Botafogo. Porque, gente, não inventa moda, né? Não tem necessidade disso. Usa uma API. Ah, vai custar um pouco mais? Vai. Né? Mas eu estou falando, é um trade-off. E esses dados vão para a nuvem, né? Como é que eu faço a gerência de dados em nuvem? Então eu tenho várias abordagens para fazer segurança na nuvem, desde a da infraestrutura tradicional, né? Como o seguinte, uma das preocupações que vocês deveriam ter hoje, dado cenários como Cambridge Analytica e afins, como é que eu protejo os dados que estão na nuvem? Aí surgem algumas aplicações, como por exemplo, aqui eu estou falando sobre o Intel SGX. O Intel SGX, ele é uma abordagem criada pela Intel que faz o que a gente chama de enclave. O enclave é uma tecnologia que protege a tua aplicação, inclusive do teu host, ou seja, o teu dado estando na nuvem, na verdade é como se eu tivesse uma VPN interna para a nuvem, de forma que só o gestor do dado, um determinado conjunto de elementos, né, vai poder ver e não o cara que está dentro da nuvem. Um outro esquema muito interessante é a criptografia homomórfica. A criptografia homomórfica é uma forma de criptografia muito legal que diz o seguinte, né? Digamos que A mais B seja igual a C. E que eu tenha um A', que é um A criptografado, e vou somar com B', que é um B criptografado, que vai dar um C qualquer. Se eu fizer a decifragem de C', ele tem que dar C. Ou seja, o que eu tenho? Que eu consigo realizar operações matemáticas com dados criptografados, e esses dados eles vão respeitar a mesma natureza da informação não cifrada, né, não criptografada. É um esquema muito interessante de criptografia, é extremamente caro, ainda muito complexo. Eu tinha um aluno de doutorado que estava nessa direção, só que tudo isso é muito importante, porque é muito importante você conseguir diferenciar os dados maliciosos e dados reais, e assim, e qualquer etapa dentro da tua infraestrutura pode ser relevante dentro desse cenário de aplicação. E surgem abordagens que são abordagens bioinspiradas, que usam, o que é uma abordagem bioinspirada? É um conjunto de algoritmos, né? Quem aqui já ouviu falar de algoritmo genético? Ou algoritmo da colônia de formigas, que é muito usado em roteamento. Alguém? Sim, não, talvez, quem sabe? Tá. Então, esses abordagens bioinspiradas é uma classe de algoritmos que se inspiram e usam a modelagem matemática
de elementos que existem na natureza. Cláudio, uma rede neural é um algoritmo bioinspirado? Não. Porque na verdade a rede neural é uma livre interpretação disso. Eu estou dizendo assim, alguém foi lá e viu o voo dos pássaros. O voo dos pássaros para eles ficarem sincronizados. E aí alguém matematicamente modelou esse negócio. E a gente usa a mesma coisa para um problema. Por exemplo, tem um algoritmo chamado Firefly, ou seja, do vagalume, que é utilizado para sincronização de sensores. Esse algoritmo do vagalume, ele é utilizado para sincronização. Ponto. Alguém foi lá, viu os vagalumes, começou a medir, descobriu que tem uma sequência e essa modelagem matemática a gente vai utilizar para a sincronização. Então, algumas abordagens bioinspiradas servem para segurança, como, por exemplo, o próprio algoritmo genético, colônia de formigas e outras técnicas de aprendizado de máquina para o tuning, né, dos sistemas web. Tá bom? Então, assim, esses são alguns problemas que a gente tem quando a gente vai para a nuvem. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de uma abordagem bioinspirada que a gente utilizou. A gente fez aqui no FRJ, é um dos meus artigos mais citados, que a gente usa um dos pressupostos, né, da biologia, né, que é o sistema que é um pressuposto de sistema imunológico, né? Esse sistema imunológico tem várias teorias, né? Esse sistema imunológico, assim, ele tem uma das teorias, é a teoria do self-non-self. A self-non-self diz que determinado corpo ou ele faz parte ou não do teu corpo, mas isso é uma teoria que já é batida. E tem a teoria dos linfonodos. O que é a teoria dos linfonodos? Ele diz que um elemento, né, ele anormal, ele causa uma reação no teu corpo e essa reação no teu corpo, né, é que vai, né, dar algum resultado. Então, na verdade, tem um elemento chamado a célula dendrítica. A célula dendrítica, a exposição de elementos, né, que são considerados elementos seguros ou elementos perigosos, ou então elementos pump, vai ser não é infecção o nome, é inflamação, né? Que, dado esses inputs, o que na verdade vai acontecer é que a tua célula vai migrar para estados ou de normalidade ou de anormalidade. Uma vez que essa célula migra, ela se transforma, né, numa outra célula, ou ela aciona um outro conjunto de células que vão ser os anticorpos. Então, na verdade, a gente poderia utilizar o seguinte: ter elementos dentro da tua rede capturando sinais, que dado esse sinal, né, que são sinais de perigo, você vai transformar e alertar, né, elementos que vão atuar na tua rede. Então a gente fez isso aqui é um experimento que a gente fez lá no NCE. Tinha uma base station, a gente construiu um jammer e espalhou algumas redes de sensores. Então quem estava próximo do jammer capturava um conjunto de sinais e cada um desses caras aqui capturava sinais diferentes. Né? E o que acontecia? Esses caras aqui, quem estava próximo do jammer e era afetado, acabava, o contramedida era botar o sensor para dormir, para ele não gastar bateria. Entra blockchain, né? Blockchain cadeia de blocos, né? Então, uma das soluções pensadas para IoT é o uso de blockchain para os dados de IoT. É extremamente interessante. Mas, assim, a mesma coisa do que a gente estava discutindo. Alto consumo de recursos, distribuir a confiança é interessante, mas esse ledger, quem é que vai administrar o ledger, quem é que vai administrar essa cadeia de eventos, como é que eu implemento isso de baixo custo? Teve uma plataforma que foi o IOTA, mas que ele não deu muito certo, tá? Não se espalhou, então tem algumas abordagens para IoT.
Né? Então, assim, ainda é um cenário de pesquisa para fazer a autenticação desses dados, né, para você ter confiança na medição. Não pode ser Proof of Work, né? Proof of Work, onde todo mundo tenta validar e usar processos criptográficos, isso não funciona para IoT, consome muita energia. Como fazer isso? Ah, mas vou fazer isso fora da rede IoT, então você tem um problema. Redes como a Ethereum tem um custo, então como lidar com isso em tempo real? Ah, depende, numa usina nuclear o custo não é um problema. Sim, mas a tua avó, monitorar a casa da tua avó é. Então como lidar? Né? E isso, essas são questões severas, né, da tua aplicação. Então eu tenho vários desafios em aberto, eu tenho desafios de privacidade dos meus dados. Né? Eu estava inclusive questionando ontem nessa palestra do PESC a seguinte questão. A gente já vive num mundo onde os nossos dados eles não são, né, colocados de forma ampla, né, já são utilizados de forma ampla e muitas vezes não pela gente, né? Então, como proteger, uma vez que esses dados da web já dizem muito sobre a gente, o que será que dizem os nossos dados se as pessoas começarem a monitorar os nossos próprios eventos físicos, né? Como é que fica a questão de desempenho? Como é que fica a questão como aprendizado de máquina, que é um dos nossos próximos temas, né? O aprendizado de máquina embarcado. Como é que essa questão ela fica, né, exposta para a gente? Como é que eu faço essas... como é que eu lido com esses dados, né? Como é que eu consigo ter segurança no meu sistema de decisão se eu não tenho segurança sequer nos meus dados? Como é que eu mantenho essa solução de forma que ela não produz um impacto significativo nos recursos do dispositivo? E como é que eu lido com rádios cognitivos? Ou seja, rádios que aprendem a frequência e vão tentar mudar. Então a conclusão, né? Só para a gente concluir, isso está dando mais ou menos uma hora, mas é justamente porque a gente acabou quebrando a palestra, essa aula em duas por causa da reunião de segunda-feira. Tem muito espaço ainda para trabalhar. É uma área que está em franco desenvolvimento. Segurança, principalmente durante a pandemia, teve um cenário muito grande. Então, cenários como Ambient Assisted Living passou a ser extremamente importante. O mundo ele está mudando, né? Não adianta a gente achar que a gente ainda vai utilizar muito os recursos do passado. Isso não vai acontecer. A gente está movendo para uma realidade web muito severa. Né? Então o mundo está mudando, segurança é um problema. Como eu já falei para vocês, aquelas coisas meio Black Mirror, a gente já consegue lidar com essas coisas como um todo. As coisas têm seu lugar na internet, né? E agora imagina o governo eletrônico. Então, por exemplo, na questão do passaporte de vacina, e não entendam mal, eu sou super a favor de vacinação, sou super a favor, né? Já tomei 2 doses, na sexta-feira eu vou tomar a minha 3ª, graças ao bom Deus, né? Mas existe uma discussão muito grande na Europa sobre a questão do passaporte vacinal em todo o estabelecimento, porque a grande discussão e a dúvida ética é a seguinte: será que a galera não está utilizando esse passaporte vacinal para fazer o track dos seus dados? A China, por exemplo, falou abertamente, não, a gente usou os dados celulares de todo cidadão para saber quem é que estava infectado e quem poderia estar infectado por causa disso. Mas a China é um cenário muito diferente aqui do Ocidente. Então, como é que essas coisas... E se isso não é um passaporte vacinal, mas é um dado IoT que se liga, por exemplo, com o teu celular, como é que isso fica? Como é que fica a tua privacidade? Então, como é que fica esse cenário de IoT frente a questões como a LGPD, né? Ou a GPR da Europa? Como é que a gente fica em termos dessa questão, né, realmente de você ter uma rede, né, livre desse controle governamental, livre do controle das empresas? Como é que eu preservo a sua privacidade? Eu preservo, ao mesmo tempo, preservando a sua segurança e te apresentando um bom serviço. Porque, tipo assim, aí o palestrante de ontem estava questionando, isso é uma troca. Né? Como é tudo bem, o Google quer os seus dados, mas o Google está te dando o Google Docs, o Google está te dando o Google Meet, o Google está te dando o Gmail. Qual é o trade-off? Onde é que você desenha essa linha? Essa linha é igual para todo mundo? Como é que você traça essa reflexão? Por exemplo, não sei quantos de vocês têm pessoas idosas em casa. Pessoas idosas necessitam de determinado cuidado. Então, como é que a gente faz
para guardar esse determinado cuidado com as pessoas que vivem com a gente, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente deseja bem. Mas ter um enfermeiro é uma coisa muito cara, muitas famílias não podem pagar. E se você pudesse fazer um monitoramento de idosos através de sensores IoT, sistemas de internet, com câmeras, esse tipo de coisa. Mas é o idoso, pô, mas você vai ficar me vendo o tempo todo? Como lidar com essas questões? Como lidar com esse tipo de coisa? São questões relevantes. São questões importantes. E aí, assim, o que eu gostaria que vocês pensassem e refletissem sobre esse assunto é pensar no seguinte: como é que essas questões de privacidade e segurança vão afetar o nosso cenário de aplicações e vão afetar o nosso dia a dia? Essa é uma coisa que tem que ser pensada por vocês. Porque se não for pensada por vocês, vai ser pensado pelas pessoas que não têm conhecimento técnico. Então vocês têm que apresentar os resultados desse conhecimento técnico. Vocês não podem deixar isso para lá. Não podem. Então essas são essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês. É a conclusão dessa questão de segurança. A gente vai falar agora mais sobre outros tópicos, como aprendizado de máquina embarcada, questões, né, como aprendizado federado. São umas coisas que a gente vai lidar hoje, ainda no curso, até o final de fevereiro. Né? Vou colocar o trabalho lá para vocês, ainda não pensei direito nele, não quero fazer algo muito absurdo, mas gostaria de fazer algo interessante com vocês. Então, pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês tenham curiosidade, queiram saber? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Beleza, então pessoal, eu desejo a vocês um ótimo dia, né? Peço desculpas mais uma vez pela aula passada, né? Hoje a gente está concluindo esse tema, a gente vai continuar nos próximos temas nas próximas aulas, né? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Pode falar, Gabriel. Meu computador deu uma travada ali na hora. Era em relação a blockchain, professor, quando você disse que você tem um alto consumo de dados e realmente, quando você pensa em dispositivos IoT limitados, tanto em termos de bateria quanto em termos de linguagem que você está embarcando ali, é uma dificuldade, mas se eu tenho, por exemplo, um Raspberry que tem um poder computacional um pouquinho melhor, se eu tenho, por exemplo, não tenho limitação de energética, né? Se eu tenho, por exemplo, um ponto de energia, blockchain e IoT se traduz em um problema ou é totalmente aplicável? Não, é totalmente aplicável, né, nesse tipo de cenário, mas independente de qualquer coisa, você tem um custo associado a fato, né? No caso, por exemplo, se você pega o Raspberry Pi 4, que ele tem muito poder de fogo, beleza. Isso é um trade-off. Não tem um grande problema associado. Mas, como eu falo assim, se você quer que a tua rede IoT ela funcione de forma homogênea, mesmo tendo dispositivos heterogêneos, essa é uma preocupação que você tem que ter com muito cuidado. Essa é uma aplicação que você vai ter que pensar com muito carinho. Porque a gente sabe que pode ter esse tipo de problema. Então, assim, não é um problema para todos os tipos de dispositivos, mas você tem que pensar justamente na questão da heterogeneidade da tua rede. Então, por exemplo, assim, você não tem como coletar, tipo assim, dados de um contrato inteligente de uma única aplicação. Você tem que coletar de várias aplicações para que isso faça sentido. Ou da tua rede como um todo para que isso faça sentido. Ou isso tem que estar muito bem explícito para você saber o que você vai explorar. Tá bom? Tá bom. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa?